Olá, pessoas! Antes de entrar de fato no assunto, vamos discutir algo relacionado à fase de criança, né? Tem muitas coisas que acabam acontecendo no momento que a gente é criança, naquela época, naquela fase, que a gente acaba guardando. E isso que a gente vai guardando, com o tempo, às vezes é preciso dar uma vazão a isso, liberar isso de alguma forma. Essa pulsão que nós temos do passado, ela vai, de certa forma, insistir para que aconteça, né? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é que aquilo que a gente tem da fase infantil não quer dizer que atualmente a gente tenha que liquidar isso, que a gente tenha que esquecer, que a gente tenha que impedir que aconteça. Tá? O que nós temos que fazer, na verdade, com essas coisas da infância, aquilo que nós adquirimos nas fases iniciais, na fase oral, na fase anal, fase fálica, latência, enfim, tudo aquilo que a gente adquiriu naquela época, não quer dizer que deve ser eliminado, mas sim que nós precisamos aprender a lidar com a situação. E aprender a lidar com a situação é algo muito positivo. Então, quando nós falamos em análise, preciso deixar isso de lado, preciso aprender a não me importar mais com isso, né? Depende de muitas coisas, principalmente depende de qual contexto nós estamos falando. Mas normalmente o que nós fazemos na análise? Aprendemos a olhar para aquela questão e a lidar com ela. Então essas coisas que nós acabamos assimilando, acabamos colocando na nossa mente na fase infantil, não quer dizer que ela precisa ser eliminada, mas sim que nós precisamos aprender a lidar com a situação. Tá? Vamos lá. Por que eu comecei falando da fase de criança? Porque o mecanismo de defesa de hoje é a sublimação, né? Sublimação, para quem se lembra aí das aulas de química, das aulas de física, é aquele processo em que vai do estado gasoso para o estado sólido ou do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo intermediário, que seria o estado líquido, né? Na psicanálise, nós temos um contexto um tanto quanto relacionado a isso, mas lógico, né? Nós falamos isso de uma forma diferente. Nós empregamos esse termo de uma forma diferente, né? Porque o que seria a sublimação na psicanálise? Seria pegar uma pulsão, né, que é considerada ali ruim, que é indesejada, que não é aceito, e transformar em algo que seja aceito, em algo que seja socialmente visto com bons olhos, né? Então a sublimação é esse processo. Algo que é ruim passa-se para algo que é bom. Por que eu comecei falando da fase de criança? Porque quando nós somos crianças, nós guardamos muitas coisas de lá, né? Principalmente coisas que nós consideramos que não sejam coisas boas, coisas recalcadas, enfim, várias coisas de lá de trás. E nós chegamos na fase adulta, muitas vezes, tomando outras atitudes, as quais nós não sabemos porquê. Então, a sublimação, ela sempre foi vista como um processo positivo, né? Por quê? Porque sempre pegou algo de lá de trás, algo que era considerado ruim e transformado em algo bom. Uma energia que seria desperdiçada de alguma forma, né, a algo positivo, algo diferente, algo útil, algo que venha trazer um resultado, né? Então são essas pulsões e conflitos que são direcionados de uma forma criativa, sempre tem uma criatividade ligada a isso, para uma atividade que ela é aceitável, né? Que é uma atividade produtiva, saudável, uma coisa boa, né? Então a sublimação é esse processo, retirar aquilo que é ruim e transformar em algo bom. Nós temos vários exemplos, né, que podem ser citados aí. E lógico, não quer dizer, baseado nos exemplos de antecipo, não quer dizer que todas as pessoas vão agir dessa mesma forma. Não quer dizer que qualquer exemplo que eu traga aqui é referente a qualquer profissão
que eu vou citar aqui. Isso vai depender muito de cada pessoa, vai depender muito de como ela teve essas pulsões e como ela trabalhou essas pulsões, principalmente aquelas mais primitivas, aquela da fase infantil. Tá? E lembrando também que a sublimação é diferente da reversão. Tá? A sublimação, nós pegamos algo ruim e transformamos em algo bom, algo aceitável, né? Mas não necessariamente no oposto. Tá? Então, a sublimação está mais ligada à atividade, à ação de fato, que nem sempre quer dizer que é o oposto daquilo que nós tínhamos lá guardado ou recalcado, enfim. Né? E quando nós falamos aí que gera um comportamento mais positivo, nós falamos de uma relação aí com a formação reativa, né? Transformar no seu oposto e trazer bons resultados, digamos assim, né? Atividades produtivas. Então, a formação reativa. Né? Ou nós podemos lidar com algo negativo, como uma negação, como, por exemplo, uma repressão. Né? Então, o inverso também pode acontecer. Então, a sublimação não quer dizer que sempre vai ser algo assim que nós falamos, olha, perfeito, é algo totalmente aceitável. Vai depender muito de como cada pessoa lida e como cada pessoa dá vazão a isso que estava guardado e que antes de fato não era aceitável mesmo. Então, é transformar em algo mais aceitável, digamos assim, que não necessariamente é o oposto. Né? Vamos lá, vamos para exemplo. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que trabalha com odontologia, né? Um periodontista. Ele pode estar aí sublimando um desejo relacionado a um sadismo, por exemplo. Né? Assim como um cirurgião faz corte nas pessoas, pode estar sublimando aí um desejo infantil relacionado a uma agressividade. Então perceba que lá na infância isso pode ter sido o sadismo, pode ter sido a agressividade, mas que no futuro transformou-se em uma coisa boa. Né? Na clínica nem sempre é fácil encontrar as razões, encontrar a sublimação, mas quando nós passamos a analisar a vida das pessoas, nós passamos de fato a entender essa possível relação entre o que ela faz hoje e o que ela fazia no passado. Nós temos outros exemplos, né, como competidores que utilizam a sua raiva para a competição. No MMA nós vemos muito isso. Então, veja que não é relacionado a algo da infância, é algo mais recente, algo para aquele momento. Então, pego toda aquela raiva que seria inaceitável socialmente e levo para dentro de um octógono, para dentro de um ringue e transformo isso em algo que vá trazer um resultado, algo mais positivo e aceitável. Todas as pessoas que olham as pessoas no octógono, os lutadores, falam assim, nossa, olha como aquela pessoa vai para cima. Sim, na verdade é essa agressividade que foi transferida para a competição. Nós podemos citar, por exemplo, um artista. Né? O artista ele tem também a sua forma de sublimar, ou seja, pelo exibicionismo que ele tinha no passado, né? Principalmente na fase de criança, e transforma isso em arte corporal, em dança ou qualquer coisa desse tipo, isso pode acontecer. E também nós temos a perversão, né? O artista que tem a sua perversão, como por exemplo, desenhar mulheres nuas, pintar mulheres nuas, mas ele transformou essa perversão, né, que seria um voyeurismo, para algo aceitável, como a pintura. Então, a sublimação ela vem nesse processo, algo que não era ali aceitável, né, algo que não era bom, a pessoa encontrou uma forma de transformar isso em resultado positivo, em coisas produtivas. Essa é a sublimação. Nós temos, por exemplo, na área policial, né, aquele policial que tinha vontade de matar alguém, então ele transforma isso na sua carreira, ele se torna um policial para salvar pessoas, mas ali dentro há um desejo, quando possível, de atingir uma pessoa e matar alguém. Então veja que a sublimação ela vem nesse processo que não necessariamente vai ser o inverso, mas é uma forma criativa de dar vazão a essa libido para que se possa executar, para que se possa realizar. Esse é o mecanismo de defesa de hoje, a sublimação. Né? Transformar algo que não era aceitável em algo que passa a ser aceitável. Mas e você? Já parou para perguntar para você mesmo assim? Será que o que você faz hoje de tão produtivo era algo relacionado ao seu passado? Já perguntou isso para você mesmo? Fica a dica. Um abraço.
e até a próxima.